Olá, irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Deus nos fala das palavras do Senhor, que dizem: Sede santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo foi crucificado na cruz para nos salvar. E graças à cruz, graças a Jesus Cristo, hoje nós podemos ter salvação. Nós podemos ter o Espírito Santo de Deus em nós e podemos ser limpos de toda maldade. Mas levantar a mão num culto, clamar a Jesus por salvação, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é só o primeiro passo de uma longa jornada. A nossa jornada começa e o convite de Jesus Cristo para nós, o convite de Deus, do Espírito Santo para nós, é que sejamos santos, que passemos por um processo de santificação. E o que é santidade? O que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus. Então você passa a analisar todas as suas atividades durante o dia. Se são atividades que te aproximam de Deus ou que te afastam de Deus. Viver com Deus é muito bom. Nós podemos ter um relacionamento com Ele. Na nossa oração, além de ser um culto ao Senhor, é também uma conversa em que passamos a ter um relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que oramos, jejuamos, passamos a ter uma vida diante do Senhor, estamos construindo um relacionamento com Deus. E estar junto de Deus significa não estarmos mais presentes nas coisas do mundo que roubam a nossa atenção em relação ao Senhor. É claro que podemos ter descanso. Nós podemos descansar e assistir um futebol, ir para o cinema, jogar um videogame, ler um livro, ir ao parque. Nós podemos fazer coisas que nos dão prazer. E para isso foi feito os dias de descanso, os fins de semana, o pós-trabalho. Nós podemos ter todo o nosso descanso. A problemática é quando temos atividades que nós pensamos que são prazerosas, mas são nocivas e roubam um tempo de qualidade que deveríamos ter com Deus. Então, o processo da santificação é um processo de separação, em que você consegue analisar sua vida e dizer: eu preciso ter um tempo com Deus. E as coisas do mundo, aquelas que estão tirando a minha atenção do Senhor, eu vou removê-las. Eu vou dar a cada coisa a sua atribuição correta. Então eu tenho tempo de trabalhar, eu tenho tempo de descansar, eu tenho tempo de cultuar a Deus. E no tempo do trabalho, eu tento ser a pessoa mais legal possível, a melhor pessoa possível, a mais honrada. Diante de Deus, eu tenho que ser a pessoa mais honrada que eu posso. Então eu tento ser o melhor funcionário, o melhor empresário, a melhor pessoa em relação ao trabalho. Eu tento ser honesto, tento fazer tudo direitinho. No meu tempo de descanso, eu busco coisas saudáveis, que não causam brigas, não causam intrigas. Eu busco coisas em que eu consigo partilhar momentos com a minha família, com os meus amigos, coisas saudáveis, que não me embriagam, que não tiram a minha atenção, não tiram a minha razão, o meu juízo de ser, que me permitem ter boas e prazerosas decisões em relação ao que é correto, ao que é santo, ao que é justo. E no tempo de Deus, de separação ao Senhor, eu separo para Deus. É um momento solo ou um momento em família em que eu vou cuidar das coisas do Senhor. E eu preciso também, em alguns momentos que são de descanso, saber fazer ofertas ao Senhor. Então, uma vez por semana ou uma vez por mês, eu posso levantar um jejum num dia de descanso. Um tempo de consagração ao Senhor, uma semana que de repente eu vou ter devocionais da palavra para estar mais próximo de Deus, tempos de dedicação. E esses tempos de dedicação me aproximam de Deus, aproximam você de Deus. E é muito importante porque o Senhor é vivo, Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. E Ele responde às nossas orações, Ele interage conosco. Então você vai buscar ter um relacionamento com Deus, separando-se do mundo, separando-se das coisas que te fazem mal, separando-se de qualquer coisa que rouba a tua atenção em relação ao Senhor. Prossiga nisso, siga no Evangelho. Passe a ler, inclusive, o Novo Testamento, que começa em Mateus 1 e vai até Apocalipse. Leia todos os dias um pouquinho. Leia as parábolas de Jesus. Leia os escritos de Paulo. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos de Jesus Cristo. Aprenda a palavra de Jesus. Consolide uma vida pautada no Evangelho.
e, claro, santa, santificada. Porque esse é o chamado de Jesus. Sede santo, como eu sou santo. Dessa forma, podemos estar próximos do Senhor. Dessa forma, podemos pautar uma vida no Evangelho. E o que Jesus nos promete no final é a coroa da vida, é a salvação eterna. Não porque fomos comportados, não é pelo nosso mérito, é pela graça dele. Mas agindo diante de tamanha graça, em tamanha gratidão que nós temos em relação a ele, podemos nos santificar, que é vestir as roupas da festa, das bodas em que estaremos juntos de Jesus Cristo. A santificação não é uma opção, é uma premissa. Jesus manda a gente ser santo como ele é santo. Então, se você não sabe nada sobre santificação, pelo menos comece a buscar. Pesquise o que é ser santo. Pesquise cultos que falam sobre santidade, palavras de pastores que falam sobre santidade. Busque na palavra passagens que falam sobre santidade. Entenda o que é ser santo e tente pensar sobre a sua vida. Como é que eu posso ser mais santo? Como é que eu posso, de repente, me separar mais para Deus? Como é que eu posso ter um relacionamento melhor com o Senhor? Faça isso. Não existe nenhuma pessoa que se aproximou de Jesus Cristo e se arrependeu. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, para as pessoas ao redor. Você só tem a ganhar. Jesus Cristo cuida de nós e Ele estará com você na jornada. Bons estudos, seja santo como Jesus é santo e Deus te abençoe.